Os idiotas chegaram. Aham. Os idiotas chegaram. A gente já percebeu. A gente já percebeu faz um tempo, né? Esse é o nosso segundo episódio. Eu queria dizer, Pondé, eu sei que você não gosta, mas eu vou dizer. Da minha felicidade da gente estar no segundo episódio, da gente ter colocado esse projeto que faz tanto tempo que a gente quer fazer pra frente. Ele vai mandar cortar, mas não cortam. Porque é verdade, ele só parece rabugento, mas no fundo ele é fofo. E Aham. vocês vão ver. É claro que eu sou fofo. Muito. Olha a camiseta dele. Não é fofa? Bom, o que seria Os Idiotas Chegaram, né? Eu vou aqui fazer referência a uma frase do Humberto Eco que diz que as mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. O que você acha dessa frase, Pondé? Olha, acho que essa frase dá um doutorado em cima dela, né? Sem dúvida. Começando pelo fato de que você, de repente, pode ouvir uma grande besteira da boca de um ganhador do Sim, Nobel também. sim, não é né? garantia de nada. Sem querer forçar uma de democrático. Assim. Mas essa frase dele, acho que a geração do Humberto Eco, nos anos 90, eu escutei uma frase parecida com essa, apesar que não tinha redes sociais na época. Sim. Estava começando na internet. Eu escutei uma frase que carregava o mesmo tipo de preocupação no Humberto Eco do historiador francês Jacques Le Goff. Né? Estava entrevistando ele e ele, então, falava para mim que ele estava muito preocupado que a cultura ocidental, a civilização que a Europa construiu, viesse a ser destruída pela invasão de bárbaros. Ou seja, está muito perto, apesar que isso, 94, sei lá, 95, não tinha a presença das redes sociais. Então, eu acho que, antes de tudo, tem um olhar de estranhamento nessa frase. É claro, eu estou saindo da abordagem de senso comum da frase. Tem um olhar de estranhamento nessa frase por parte de um homem de uma geração de intelectuais europeus que cresceram num ambiente em que você tinha, sei lá, 10 pessoas que sabiam ler, talvez 20. Sim. Né? E onde você, portanto, não tinha tanto aquilo que um intelectual francês também chamado Maurice Blanchot se referia como deslizamento, deslize de sentido. Então, quando você conversava com pessoas capacitadas, que tinham repertório, e o assunto era discutido ali, mais ou menos entre pessoas que sabem comer de garfo e faca. O que Humberto Eco fala com relação aos imbecis, que, por sua vez, também lembra de uma outra fala de um brasileiro nosso, Nelson Rodrigues, nos anos 60, especificamente vendo fotos e comentando a Revolução de Maio de 68, que para o Nelson Rodrigues era uma reunião de imbecis, aquela moçadinha lá em Paris. Ele, inclusive, reclamava, dizendo: como alguém pode chamar isso de revolução? Revolução tem que cortar a cabeça de alguém para ser uma revolução. E ele dizia que a democracia era um regime que tinha feito com que os idiotas percebessem que eles eram a maioria. Né? Tudo isso, né, seja Humberto Eco com as redes sociais, seja o que o Nelson está falando, tem uma suspeita, a gente pode jogar uma suspeita sobre falas assim, de um certo elitismo. Né? E, no final das contas, Gabi, a minha impressão é que não há uma solução para isso. É claro que as redes sociais trouxeram isso que Humberto Eco fala. A besta falava alguma bobagem no almoço de domingo e ficava ali. O Nelson falava que o idiota nascia, crescia, reproduzia, babava na gravata e morria. Né? Mas a democracia ensinou para ele que era a maioria e ele foi para cima do mundo. Não tem... Eu acho que isso é um impasse. Sim, sabe? E flerta com aquela ideia da tirania da maioria, né? Que é uma ideia que já preocupava os pais fundadores dos Estados Unidos. Sim. No final do século XVIII.
Sim. Né? Que é a constante tensão que tem no modelo democrático, que é, por um lado, as instituições majoritárias, ou seja, Congresso, Senado, e as instituições contramajoritárias, que nos Estados Unidos é o Colégio Eleitoral, aqui no Brasil, também nos Estados Unidos é o Supremo Tribunal, que são instituições que existem para, de alguma forma, proteger a democracia do efeito rebanho da tirania da maioria. Né? E isso são problemas que eles não têm solução. Exato, porque a democracia vem para proteger minorias, né? Em tese. Sim. Hoje a gente vê muito elas. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ela pode ser refém da tirania da maioria. O tempo todo. Exato. Então... Basta você ver alguém que você olha e diz assim: não é possível que um idiota desse ganhou a eleição. Exatamente. Ou está crescendo nas pesquisas. Ou está crescendo nas pesquisas. É claro que a boa ciência política empírica atual, ela já mostrou, a minha referência aqui é um dossiê 2016, de dois cientistas políticos americanos, Bartels e Ashane, chama-se Democracy for Realists, né? Em que eles já mostraram lá, isso já é um consenso, de que não é claro o que significa votar melhor. Sim. Isso não é claro. Normalmente a gente entende que votar melhor é votar em quem nós, o nosso grupo de consenso, entende que é o melhor candidato. Sim. E um dos problemas da democracia, eu acho que a gente aqui no Brasil está vivendo isso agora, é que a democracia está chegando a recantos, como disse recentemente um colega da Folha, dando a fonte, né, o Joel Pinheiro, ele falou isso que eu vou dizer aqui, mais ou menos assim, que é a democracia está chegando a recantos que ela não chegava. Testando então, seus limites. Ela está testando os limites do que grande parte das pessoas que já estavam acostumadas com a democracia considerava razoável, ou seja... Ou entende por democracia. Está chegando no lugar de gente que fala absurdos. Né? E que aí, você diz, não é possível. Da tolerância, né? Democrática. Então, aí tem gente, como teve um debate recentemente na Folha, entre articulistas e tal, o Leão Serva, da TV Cultura, e o próprio Joel, que era se a mídia deve fazer a curadoria da democracia, ou seja, você não pode, tá? Você é brega, idiota, burro, você fala merda, você não tem voz, você xinga, você não deve participar, porque a democracia já deixou gente muito ruim chegar no poder assim. E outros entendem que a mídia não pode fazer essa curadoria, eu me incluo entre esses, porque eu não confio em quem vai fazer essa curadoria. Essa fala do Humberto Eco nos leva a uma questão que é essencial das redes sociais e dessa suposta democratização da voz, da palavra, né? Que é o fim dos gatekeepers. Sim. Então, isso é um problemaço para o jornalismo que ele está tendo que lidar desde que as redes sociais surgiram, porque o fim dos gatekeepers é o fim das editorias, o fim daqueles que controlavam aquilo que sairia ou que não sairia nos meios de comunicação, de informação de massa. Então, a internet, ela arrebenta com isso, né? Ela tira os gatekeepers na medida em que todo mundo... Ela não tem gatekeepers. Ela não tem, né? Exatamente. Aí parece que a gente tem uma democracia direta. Mas é o que muita gente sente mesmo, ela está mais direta. É que qualquer pessoa que arrisque pensar minimamente sabe que toda forma de democracia direta corre o risco de dar vitória aos idiotas. Sim. Sempre foi assim.